Boa noite, Rogério. Uma virada, o Bahia, desde o jogo da Libertadores, que não perde em casa e perde a primeira no Brasileirão. Eu queria falar com relação às mudanças, né, baseado no jogo de hoje. No jogo do Maracanã, você colocou o Juninho, um garoto da base, quando o Bahia perdia por 2-0. E hoje você tinha dois garotos que você trouxe pela primeira vez da base, que joga na linha de frente, e optou por manter a tentativa de Cauli pelas beiradas e inovou com o Zé Guilherme. Por que atuar dessa forma, escolher esses dois atletas e numa partida como a de hoje não dá, naquele momento que venceu o jogo, a opção de atletas da base? Porque eles treinaram um dia comigo, dois o Lian, e um treinou o Cone. Não tem. Naquele momento do jogo nós ganhávamos quando foi feita a substituição. E o Cauli entrou pelo lado quando o Sanabria sente câimbras. Eu confio sempre mais num jogo desse porte, desse tamanho, em jogadores que já estão há muito mais tempo com a gente e conhecem muito mais do sistema de jogo. O próprio Sanabria ainda tem alguma dificuldade, ainda não está 100%. A recomendação era só para 45 minutos. Nós usamos porque ele estava muito bem, pelo lado dele por onde se desenhou todas as jogadas de gol. O Zé já vem treinando há bastante tempo com a gente e vem nos últimos tempos, já que nós não temos Pulga, já que nós não temos Ademir. O Lúcio, que vinha fazendo hora ou outra pelo lado, parece um negócio excepcional e o clube realizou a negociação. Nós trabalhamos com o Iago um pouco, trabalhamos com o Zé nessa função, por isso que, hora que o William cansa, entre botar o Cauli na frente, diante das circunstâncias que estava o jogo naquele momento, e botar o Cone, que não é mais Cone, como é que é agora? O João, que eu sempre chamo. O João, ele só treinou ontem com a gente, foi o primeiro treino dele. Então eu achei que era melhor a gente usar os jogadores que já estão mais acostumados com a gente no sistema para poder executar a função dentro do campo. Rogério, boa noite. A O gente, Juninho já treina mais tempo com a gente do que o Cone. olha, a gente está batendo setembro, né? E a gente percebe que alguns jogos do Bahia, esses jogos difíceis, duros, parece que falta reposição, né? O Leonardo Jardim fez 3 atacantes, né? O time foi para frente e você não tinha muitas opções. E também queria saber de você em relação ao Cauli, por que essa insistência, já que o torcedor, a gente tem um repórter que circula no estádio e praticamente boa parte da torcida tem assim tá reclamando da condição técnica do Cauli, porque ele não consegue render o que rendia. Eu queria que você abordasse esses dois temas. Bom, sobre o Cauli, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, se a gente tivesse desistido do Canu quando tinha... Então, assim, a função do torcedor, logicamente, é ele tá vendo aquele momento do jogo. Você acha que o Cauli, na tua opinião pessoal, ele não tem condições de jogar com a gente? Eu acho. Sim, então por isso ele começou no banco hoje, não começou? Entrou nos minutos finais, nos minutos 20, 25, não sei exatamente quanto, nos minutos finais, para fazer uma função que ele está acostumado, fora para dentro, pé direito, vindo para fora. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez. Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Então, assim, o Zé, realmente falta jogadores, porque eles estão. Não é que faltam jogadores. Infelizmente, nós perdemos os dois pontas que eram titulares para nós já por um bom período, né? Inclusive com uma relesão do Pulga. E a questão do Lúcio, que muitas vezes jogou de lado, são 3 jogadores que nós, nesse momento, nos faz falta. Que eu espero que em breve o Ademir esteja com a gente, no mês que vem o Pulga possa voltar, e aí nós tivemos a estreia do Sanabria, acho que foi a coisa mais positiva do dia de hoje. Agora, nos últimos minutos, realmente tivemos que improvisar um pouco diante disso. Michel por um lado, o Zé pelo outro, para tentar continuar dando força. Aliás, o Michel é que ganha a disputa da bola pela força, por ser um jogador mais de contato físico e que dá a oportunidade de dar continuidade na jogada do gol do Jean, né? Agora, o Cauli é um bom jogador, é que nós perdemos o jogo. Se a gente ganha o jogo de 1-0, as perguntas não existiriam nesse sentido. Boa noite, Rogério. Justamente sobre os lesionados que você citou há pouco.
Você acha que existe a possibilidade de algum retorno na partida contra o Ceará? O que é que você observa nesse sentido? Eu acho que amanhã a gente tem uma posição melhor, mas eu não consigo prever para você se nós, mesmo assim, em condições físicas ideais, mesmo que já esteja recuperado, dificilmente. Boa noite, Rogério. Você perdeu mais um jogador, o David Duarte, ou foi opção Não. sua? Infelizmente, aqui no aquecimento, ele sentiu a coxa e não pôde começar a partida. Então, nós vamos ter que dar uma olhada nele amanhã para ver o que foi. E aí, depois de exames, alguma coisa, poder dar um posicionamento melhor para vocês. Rogério, boa noite. O torcedor sempre vai relembrar de 2024, onde no segundo turno o Bahia acabou tendo uma queda de rendimento. Sim. E depois desse jogo, o Bahia saiu do G4, a primeira derrota na Arena Fonte Nova como mandante. Como buscar soluções, visto que o departamento médico do Bahia está bem cheio? Na sua cabeça passa por uma mudança de esquema para ter mesmo o próximo jogo que tem espaço contra o Ceará? Eu acabei de dizer, até o minuto 75, ninguém faria essa pergunta. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira dá um drible fora do normal, bola bate na trave, volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo. E nós, acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol. E aí, nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. Boa noite, Rogério. Como você mesmo disse, o Sanabria é o ponto positivo que dá para tirar da partida de hoje. Queria saber como é que você pretende usar ele nos próximos jogos e como você avalia a partida dele, porque ele mesmo falou que ainda está em processo de adaptação. Em processo de adaptação no sistema de jogo, ele já melhorou bastante do que chegou no dia que chegou, mas na parte física ele ficou um bom tempo parado, por isso até sai com cãibra, né, com um pouco de cãibra, pediu para sair. Nós usamos ele até o minuto que era possível. Eu acho que o Sanabria é o grande destaque individual do jogo, mas eu não posso deixar de... Quando o nosso time joga mal, eu sou sincero, jogamos nada contra o Fluminense, eu falei para vocês, mas hoje contra o Cruzeiro é um bom time físico, forte, e nós dominamos o Cruzeiro como um todo, né? A gente tem que ser justo na análise. Perdemos o jogo, claro, o que vale é o resultado final, sempre. Já jogamos alguns jogos não tão bem e conseguimos vencer. Esse nós jogamos bem, controlamos o jogo. Não tivemos tantas oportunidades de gol porque sofremos para dar peso na área, mas só o Sanabria fez 7 ou 8 jogadas com possibilidade de cruzamento e gol, que nós não conseguimos dar esse peso necessário na área diante das características que a gente tem. Mas eu não posso ser injusto com os jogadores hoje, tecer críticas, a não ser em momentos pontuais, como tomadas de decisão, no sentido de bloqueio, como foi o segundo gol do Cruzeiro. Nós não podemos deixar um jogador conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso não é uma coisa que a gente nem treina. Nós não vamos imaginar que vai ter uma falta no meio campo, um vai tocar para o outro, vai conduzir e vai deixar. Isso não é uma coisa... Isso é uma tomada de decisão que nós temos que ter por si próprio. O atleta tem que ter por si próprio, ele tem que gritar, se comunicar, falar um com o outro. Agora, de resto... Nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não fez nada no sentido de construção, de jogar. No final do jogo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida nos últimos 15 minutos. Fora isso, é o controle do jogo total do Bahia. Mas, claro, nós vamos fazer uma análise da derrota. Se nós quisermos tirar tudo isso, sem problema nenhum, é sempre triste perder, principalmente para uma equipe que não tinha perdido ainda no Campeonato Brasileiro, ter um resultado ruim dentro de casa. Agora são 2 jogos fora de casa, onde normalmente a gente tem um pouco mais de problema quando a gente joga fora dos nossos domínios, mas eu não posso deixar de ressaltar o bom jogo que a gente fez até o momento que a gente se desequilibra quando toma o gol. Boa noite, Rogério. O jogo no Rio na semana passada foi de fato um jogo apático e resultados como esse, vindos em conjunto com a eliminação, pedem respostas imediatas, principalmente com o calendário apertado que a gente tem. Hoje a resposta é muito positiva de desempenho, mas o resultado negativo que, como você disse, acaba apagando todo o histórico que foi feito na partida. Eu queria que você trouxesse só o seu panorama a respeito do processo. A gente está falando muito sobre as questões de lesões físicas, mas
Como fazer com que o seu grupo não perca também a questão psicológica, mesmo jogando bem os resultados, 2 resultados adversos seguidos? Como recuperar esse grupo psicologicamente, porque fisicamente ele já está abalado? Eu acho que aí é muito individual, é muito particular, é muito de cada jogador. Eu posso ser sincero com eles, posso falar para eles como eu falei no final do jogo contra o Fluminense, que foi uma atuação vergonhosa da nossa parte, porque nós não competimos. Hoje eu também fui sincero com eles. Falei, nós precisamos ter mais atenção, nós precisamos matar o jogo, não podemos dar bobeira. Agora, eu não posso mentir para eles que eles não fizeram um bom jogo de maneira geral no dia de hoje. Acho que eles fizeram tudo que o torcedor esperava em matéria de produção. Agora, o resultado não vem, logicamente começa-se a ter mais, o peso psicológico começa a ser maior. Aí é muito da força interior de cada um.